Então, vamos começar essa live de hoje. É a segunda sobre autonomia, com esse tema. Autonomia faz bem, depende com quem. Então, a gente já começou a falar um pouco desse depende com quem, é porque tem aspectos relacionais que a gente precisa identificar e está sempre pensando a autonomia a partir dos contextos, né? Então, essa pergunta, depende com quem, remete a esse contexto relacional. Então, a anterior foi sobre autonomia e relacionamentos, a de hoje é sobre autonomia e saúde mental, né? Semana que vem, o grupo é o psicoeducativo, 18 horas. Na semana seguinte, dia 7/12, o grupo focal, 18 horas. Então, hoje, especificamente, falar de autonomia e saúde mental tem a ver com essa ideia, né, que apresenta nessa imagem de que, por mais que nós sejamos autônomas, né, a gente tem essa perspectiva, essa ideia de que a autonomia é uma coisa boa, a gente falou muito disso na semana passada, ela é boa dependendo de certas condições, e essas condições vão identificar melhor saúde mental ou pior saúde mental. Então, essa ideia de que eu estou aqui por você, né, no contexto da autonomia, você está com alguém, você está num grupo, numa relação que possa ser positiva, né? Então, é, essas duas dimensões, autonomia e relacionamento, a gente trouxe algumas definições semana passada, hoje a gente está trazendo outras definições, porque no campo de discussão sobre essas ideias existem muitas posições diferentes, né? Então, essas posições elas vão trazer enfoques ou perspectivas que são complementares, ou às vezes são de uma maior ênfase num aspecto ou em outro, né? Então, há um consenso de que elas são necessidades fundamentais para todos os seres humanos, né? Variando as definições e a preponderância entre elas de acordo com o grupo social e a cultura, né? Então, há culturas que vão privilegiar muito mais a autonomia, o individualismo, cada um por si, como se a pessoa pudesse crescer, se desenvolver, se constituir a partir somente de aspectos pessoais, individuais. E há também sociedades que vão enfatizar muito mais a relação, no sentido de que o papel demarca o quanto você pode crescer, o quanto que você pode se constituir como pessoa a partir desses papéis que são socialmente definidores, né, dessa sua identidade em construção. Então, existe, né, eu dei dois extremos, o individualismo e a interdependência numa sociedade mais tradicional, mas há muitas variações, né, e a complexidade de se falar de todas essas variações não é possível, mas a gente chama atenção para essa ideia, né, de que elas são fundamentais, mas o modo como elas se apresentam em cada grupo vai variar muito, né? E elas são parâmetros, né, para essa ideia que eu falei de uma realização pessoal, né, de como você se constitui, do que você alcança na vida, do que você conquista. E também essa ideia de ajustamento, ou seja, a partir desses valores da autonomia e do relacionamento, você vai se constituindo como pessoa e também se adequando, se ajustando ao seu contexto social. Então, a partir disso, a autonomia, por um lado, ela é um senso de vontade, o desejo de organizar a própria experiência e o comportamento, integrando o senso de identidade. Então, aquilo que você faz por suas escolhas, por sua organização, o modo como você age, que vai te constituindo como pessoa. O relacionamento é esse sentimento de estar conectado com os outros, de amar e cuidar, de ser amado e ser cuidado, estabelecendo autoqualidade e satisfação com vínculos positivos. Na medida que você tem esse contexto de cuidado, de amor, você vive essa experiência de uma forma positiva.
Então, são motivações, aquilo que nos move a agir, aquilo que faz com que a gente queira realizar algumas coisas na vida. Então, nos orientam, nos motivam, né? E altamente complementares, né? Às vezes eu quero construir alguma coisa na minha vida que tem muito a ver com o meu desejo pessoal e pode não ter relação com o meu grupo. Por outro lado, eu posso ter alguns outros desejos que têm muito a ver com a ideia de poder satisfazer as esperanças do meu grupo, né? Então, a gente não é nunca uma coisa ou outra, as duas estão muito entrelaçadas, integradas, e isso é importante para uma ótima saúde psicológica. Então, a gente está defendendo essa ideia de que é preciso ter as duas, autonomia e relacionamento, para que haja saúde mental positiva. Então, as implicações dessa ligação entre autonomia e relacionamento vai além de uma simples interação, porque é um processo constante, um processo em que as duas vão se transformando, né? A gente pouco falou disso na semana passada. A autonomia tem muito a ver com liberdade. O relacionamento parece que constrange um pouco mais, mas à medida que você tem mais autonomia no seu grupo, você vai transformando o seu grupo também. À medida que você vive no seu grupo, o seu grupo vai transformando também os seus desejos pessoais e individuais. Então, são duas linhas de desenvolvimento altamente interrelacionadas que sempre estão em contato, e para que haja um crescimento saudável, é preciso que, ao mesmo tempo que uma linha cresça, a autonomia, a outra também cresça, a do relacionamento. Então, mais implicações, né, nessa perspectiva, esse desenvolvimento da pessoa, né, que é esse sentido do self, o si mesmo de cada um, vai sendo cada vez mais diferenciado ao longo da vida e vai sendo integrado e amadurecendo dependendo das relações interpessoais. Então, eu faço as minhas escolhas são definidas também pelos meus valores, que são dos grupos, né, aos quais eu pertenço, né? Então, essas relações interpessoais que são satisfatórias vão dando um sentido de self também. Aí começa tudo de novo. Esse sentido de self mais diferenciado, integrado e maduro depende do estabelecimento de relações interpessoais satisfatórias para que haja o sentido de self mais diferenciado, integrado e maduro. Então, é uma forma da gente dizer que isso é circular. Se você quer crescer como uma pessoa, as suas relações interpessoais também precisam ser satisfatórias, saudáveis e estarem também em processo de crescimento. Então, nesse processo de desenvolvimento saudável, essas duas linhas, autonomia e relacionamento, evoluem de forma reciprocamente equilibrada e mutuamente facilitadora, desde o nascimento até o envelhecimento. Então, essa é a condição ideal, em que você, como pessoa, possa reconhecer aquilo que é do seu gosto pessoal, do seu desejo, e que você também reconheça o seu grupo, que o seu grupo possa te ajudar a crescer nesse sentido. Então, há diferenças também na questão da autonomia e do relacionamento, que vai da adolescência para a adultez emergente, e a forma como isso é vivido em cada fase vai afetar também a qualidade das relações, a qualidade da construção identitária, e isso, por sua vez, afeta a saúde mental de uma forma que pode ser positiva ou negativa, né? Então, na adolescência, o desenvolvimento da autonomia é acelerado devido a mudanças nas competências físicas, né? O adolescente passa a ter maior condição de exercer atividades com escolhas a partir daquilo que está sendo mudado no próprio corpo, a sua capacidade de pensar, a sua cognição, né? E isso vai também ampliando os vínculos sociais, né? Mais autonomia para sair de casa, mais autonomia dentro da escola, conhecendo mais
adultos, além dos pais e dos familiares, né? Isso vai gerando um aumento de independência, e a gente viu um pouco disso também na semana passada. Esse aumento de independência significa que a sua capacidade de tomar uma posição reflexiva, em que você possa ponderar todas as possibilidades e fazer uma escolha, quer dizer, não é uma independência de uma separação total das pessoas com quem você convive, mas sim essa independência no sentido de poder refletir e escolher e ter essa capacidade de tomar as próprias decisões. Então, isso vai aumentando na adolescência, numa intensidade que, em relação à infância, é muito maior. Então, tudo isso junto vai gerando essa construção da identidade e de processos autorregulatórios, né? Então, se na infância a criança dependia muito dos adultos para poder decidir o que ele pode fazer, não pode fazer, se uma emoção é importante, não é importante, como é que ele se sente, o que ele vai fazer com o que se sente, na adolescência ele vai passar a fazer isso de uma forma mais independente, que tem a ver com esse crescimento da autonomia. Então, o adolescente ele começa a praticar mais isso, claro que ele pode ter ajuda, mas ele precisa fazer isso cada vez mais por conta própria, né? E a outra mudança também que ocorre importante em relação à autonomia é a importância dos pares, né? Os pares que podem ter predominância sobre os pais. Isso não significa que os pais deixam de ter importância, mas que há uma predominância dos iguais. Na adultez emergente, né, você tem um incremento de novas experiências e novas responsabilidades e papéis sociais. O que a gente pode dizer, né, que essa nova fase, que é a fase dos 18 aos 29 anos, né, que é a fase de escolhas em relação à formação universitária, se você vai fazer ou não, se você vai escolher um tipo de profissão, dos seus relacionamentos, escolhas amorosas. Então, todos são papéis que começam a assumir uma responsabilidade maior. Claro que ainda há muita experimentação, mas é uma experimentação com maior compromisso, uma tendência de maior compromisso, né? Então, não é mais previsível, porque o padrão previsível era casar, morar longe da casa dos pais e ter filhos, não é mais assim tão previsível. Você pode assumir essa escolha de papéis mais adultos, ou você pode escolher continuar experimentando e de um modo muito diferente do que foram dos seus pais, né? Então, essas escolhas não sendo previsíveis gera também um maior estresse, até um estresse intergeracional, né? Porque pode não haver compreensão das gerações mais velhas a respeito dessas escolhas que não estão tão definidas, né? Tão previsíveis, né? E aí você vê que pais, amigos e relacionamentos íntimos continuam importantes e também vão constituindo a identidade do adulto e da adulta emergente, né? Então, eu vou falar um pouco, assim, nesse sentido, de uma escolha por alguma coisa que vá indicar como é que você pode lidar com a saúde mental, considerando a autonomia e a relação com os outros, né? Então, eu escolhi o autocuidado, né? O autocuidado é uma forma de você dirigir um cuidado a si mesmo ou a si mesma, mas tem muita relação, eu cheguei a ser mais enfática, eu botei igual, tem muita relação com o cuidado que você recebeu de outros e do cuidado que você vai ter com outros, né? Então, o autocuidado é alguma coisa que a gente aprende desde o início, na infância, né? E ele está muito relacionado à saúde mental. E eu vou pegar especificamente um tipo de autocuidado que eu vou falar mais adiante, tá? Então, a saúde mental dos jovens é uma preocupação, em termos de saúde pública, em função do aumento do sofrimento psíquico, né? A resposta ao estresse, que tem sido mais intensa, mais difícil de você encontrar saídas para situações estressantes, as mudanças no humor, a ansiedade, a depressão, de ações suicidas, tentativas de suicídio, né, tem tido um aumento significativo, especialmente durante a pandemia, que continuam convivendo ao lado de eventos estressantes característicos dessa fase do desenvolvimento.
como eu falei, as escolhas que têm que ser feitas, né, e vão assumindo compromissos cada vez mais intensos e mais sérios, né? Então, como é que você pode promover autocuidado, você pode se cuidar a partir dessa perspectiva? Então, eu vou falar de uma ideia que tem a ver com autonomia, né, especificamente, que é a ideia de você poder passar um tempo sozinho ou sozinha, né? Então, essa ideia de passar um tempo sozinho ou sozinha tem a ver com autonomia, tem a ver com a sua capacidade de dizer assim, eu sou uma pessoa que pode sentir, pode pensar, pode ponderar e fazer escolhas, né? Mas isso geralmente é associado à introversão, como se fosse uma característica de personalidade, que algumas pessoas conseguiriam fazer isso muito bem e outras não. E como se fosse assim, é bom só para quem gosta. Não, de modo geral, é bom para todo mundo que quer ter essa habilidade de autonomia sendo desenvolvida, né? E podendo ter esse momento separado de reflexão, né? E essa reflexão implica você estar lembrando das suas ligações com o grupo e com pessoas que são importantes, né? Então, não é um medo de socializar, não é uma separação assim, não quero estar perto de ninguém, eu tenho aversão ou dificuldade de lidar com pessoas, não se trata disso, né? Mas é um momento de se você está intrinsecamente motivado a passar um tempo sozinho, com um propósito intencional de tirar um tempo para si, que se enraiza no foco do autocuidado, ou seja, um tempo para mim é um tempo de autocuidado, o que isso traz benefícios para a saúde mental, né? Então, passar esse tempo sozinho com o propósito de cuidar de si pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento da regulação emocional e de uma perspectiva sobre si, autoconhecimento. Então, quando eu trago essa ideia, né, de ficar sozinho, nesse momento que a gente vive de muita intensidade das relações, principalmente nas redes sociais virtuais, né? É quase como se fosse assim um gesto radical, uma revolução, né? Porque a gente passa o tempo todo muito conectado nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente está o tempo todo recebendo informações, pessoas que falam, então esse momento é um momento muito difícil hoje em dia da gente ter, um momento em que eu vou me distanciar de todos esses estímulos, de todas essas informações e poder me sentir, né? O momento de ficar só é o momento de me sentir. E aí eu posso perceber como eu tenho respondido ao estresse, como eu tenho tido determinadas experiências emocionais que têm se intensificado, como eu tenho respondido a essas emoções. E isso vai me ajudando a ter uma perspectiva sobre mim, quer dizer, eu vou me conhecendo, né? Então, esse tempo de passar sozinho é uma aprendizagem que pode ter ajuda de outras pessoas, né? Você pode ter ajuda de alguém com quem você conversa, que te ajuda a pensar, você pode ter ajuda de um terapeuta, uma terapeuta, e aí, com essa ajuda, você consegue transpor para esses momentos em que eu estou sozinha, intencionalmente, para cuidar de mim, para que eu fique bem. Então, esse é um autocuidado saudável que envolve um indivíduo que reflete sobre seus próprios pensamentos, emoções e sentimentos e se dá um tempo para se observar, que é essa característica da introspecção, que não é obrigatoriamente só para os introspectivos ou introspectivas, né? Essa característica de se auto-observar, de se dar um tempo, de diminuir o ritmo, de se perceber, é muito poderosa para que você se conheça e também trabalhe como a sobrecarga desses estímulos de estresse, de experiências emocionais que afetam o tempo todo, né? Então, você vai se preparando para lidar com situações relacionais que você já viveu e que você vai poder elaborar e que você vai poder continuar vivendo, e isso vai ter efeitos positivos sobre a saúde mental. Então, para a gente resumir, né, a ideia, né, que está sendo trazida aqui a respeito da autonomia se ligar à saúde mental, a partir especificamente
do autocuidado, que é o cuidado de si, mas que remete também, como eu falei, ao cuidado dos outros, né? Então, a autonomia que ajuda a gente a se constituir como pessoa, né? O caso do self, gera, nessa perspectiva de autocuidado, um conforto consigo e aumenta as habilidades de regulação emocional. Com isso, por consequência, você vai ter mais chances de ter uma alta qualidade de relacionamentos românticos e de amizade. E nesses momentos em que você está com várias pessoas importantes, você vai corregular, você vai regular junto. Regulando junto, você volta a ter o seu espaço de autonomia, de autocuidado, em que você se percebe, se sente, regula suas emoções e volta a regular com os outros, de regular a si e corregular. E isso vai gerando uma sensação positiva sobre si e que ajuda a equilibrar esses estressores que estamos todos o tempo todo tendo que tomar decisões a respeito da vida, a fazer escolhas quanto ao futuro, o que eu quero, quais são os meus sonhos, né? E essa sensação positiva, ela está muito ligada ao bem-estar, né? Então, esse autocuidado, né? Aquela imagem daquela pessoa, né? Que está na natureza, né? Está lá no lago e está se proporcionando um momento de bem-estar. Esse bem-estar que é individual, ele também é transmitido para as relações, é um bem-estar que se apresenta como satisfação nas relações. Então, a gente está aqui defendendo uma ideia que, digamos assim, é uma ideia para a gente projetar para alcançar, né? E tanto a gente cuidar de si, como cuidar das relações, e como isso se retroalimenta. E a partir de um exercício, digamos assim, uma dica que eu estou trazendo para vocês, que é a importância do autocuidado. Então, vamos exercitar e refletir um pouco, né? Então, vou pedir agora para você se sentir na cadeira, sentir o encosto na cadeira, perceber como é que você está se sentindo agora, enquanto escuta essa live, está participando dessa live. E esse é um exercício de imaginação. A gente vai exercitar imaginando o melhor self. Projeta uma imagem para o futuro. Depois que você conseguiu fazer tudo que você queria fazer, você teve todo o esforço, empenho, trabalho no que você queria, e tudo correu bem. Tudo correu da melhor maneira possível. Depois de você ter trabalhado arduamente, você conseguiu realizar seus objetivos. E aí você vai imaginar a realização desses sonhos e dos seus melhores potenciais. Então, vamos dar um tempo para fazer essa imaginação. Ok. Agora, depois que você pensou nisso, provavelmente já veio um contexto, provavelmente já vieram pessoas que te ajudaram a fazer isso acontecer. Mas eu quero que você agora foque um pouco mais nisso. Você conquistou, você está no seu melhor potencial. Quem está contigo? Qual é o contexto? Quem são as pessoas importantes desse momento? Ok, então depois, quando a gente for conversar, quem quiser pode compartilhar como foi. Esse exercício ajuda a identificar a melhor maneira possível de tudo acontecer em sua vida e serve como uma orientação, né, de definir melhor as suas decisões agora para te ajudar a construir esse futuro que você quer alcançar. Então, um exercício de imaginação ajuda a gente a trabalhar à vontade. E esse é um momento também de autocuidado. É um momento em que você tem que fazer isso
sozinha ou sozinho, mas a sua imaginação também engloba o seu contexto, mas você se percebe melhor e percebe como as pessoas também são importantes para estar contigo. E aí, nesse sentido, eu vou botar agora uma música, que é uma música para a gente pensar um pouco nessa perspectiva de imaginação sobre o futuro. Agora, eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo, porque eu não botei o som na hora que eu fiz o compartilhamento. Então, estou botando o som agora para poder tocar a música. Analógica, né? Assim, como uma analogia. Só um instantinho, desculpa, eu deixei tocando lá o negócio. Esqueci de parar de tocar. Agora foi. E é como uma fonte de inspiração também, né? Porque a gente percebe que a, a música tem uma autoria, ela tem uma realização por três pessoas cantando, né? Então, é alguma coisa que indica, por mais que você faça sozinho ou sozinha, e o seu talento se expresse nessa música, toda a concretização, a realização depende do trabalho de várias pessoas, né? Então, é alguma coisa que se constitui numa rede, e numa rede que torna toda a experiência muito mais rica, né? Essas três pessoas cantando juntas e fazendo toda essa performance no clipe, né? Torna a música ainda mais interessante se fosse cantada somente pela Marisa Monte, por exemplo, né? Então, essa ideia de positividade, no sentido de que você pode incrementar a sua saúde mental à medida que você reconhece os seus valores pessoais, a sua autonomia, e também pode vivenciar isso num grupo social que te potencializa, que te faz crescer ainda mais, né? Então, esse tempo sozinho e tempo juntos para realizar sonhos, para desenvolver uma autonomia que constitua um self saudável em relações significativas, positivas, que vai ter um efeito benéfico na saúde mental. Então, essas imagens que aparecem, jovens sozinhos, jovens acompanhados de diferentes pessoas, e é esse dinamismo da vida que torna tudo mais interessante. Não só ficar sozinho, mas ficar sozinho e bem acompanhado, né? Então, é isso que a gente quis falar hoje aqui. Essas são as nossas referências do que foi discutido e apresentado, tá? E sempre lembrando da pesquisa que está em andamento, para que vocês possam nos ajudar, tanto respondendo quanto divulgando, né? Convidando outras pessoas para responder a essa pesquisa, que é uma pesquisa realizada com jovens de 18 a 29 anos, em que a gente trabalha também com essa categoria da autonomia, assim como trabalha com outras categorias conceituais que estão presentes em outras lives. Então, eu trago aqui outras lives que estão lá no canal do YouTube, que são essa do Eu Sou Eu, Você é Você, mas estamos juntos, que vai falar sobre diferenciação do self, e de novo mostrar como se está sozinho e ao mesmo tempo está nas relações, e a outra live que foi sobre suporte social, que aqui eu trago especificamente essa das emoções positivas, como que o suporte social, as relações positivas, elas podem trazer emoções positivas, né? E isso vai se retroalimentando. Emoções positivas, relações positivas, no modo circular, se retroalimenta. Então, são duas lives que estão lá, são parte de um mini curso que tem outras lives sobre o mesmo tema e que vocês podem assistir lá no canal. Então, mais uma vez, obrigada. São essas informações sobre onde nós estamos nas redes sociais, os nossos órgãos de fomento, né, que patrocinam as nossas pesquisas e atividades. E agora a gente pode conversar, quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. E nesse momento vocês podem abrir a câmera e ligar o áudio, ficar à vontade, ou utilizar o chat para falar.
Oi, vocês estão me escutando? Sim? Então, quando eu estava ouvindo, né, e participando do exercício, eu fiquei pensando na questão dos relacionamentos, porque eu fico com essa dificuldade, né, de compreender como as nossas relações, elas impactam nesse sentido, e da autonomia, né, mais especificamente, que tem essa diferença, né, da gente se colocar, mas é sempre com os outros. E no exercício isso ficou muito forte para mim, porque quando eu imaginei essa cena, né, as pessoas que me importam estavam junto. Então, eu achei que foi interessante nesse sentido. Sim, sim. E a ideia da reflexão é essa também, né? A gente está se sensibilizando também para esse conteúdo que é trazido, né? Então, para a gente poder, porque falar abstratamente realmente pode ficar muito longe. Ah, autonomia e relação andam juntas, mas a gente precisa fazer esse exercício de reflexão, de autoobservação, para poder entender como que isso acontece na vida, né? Mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Podem reagir também, utilizar aqui a reação do Zoom para poder dizer se está tudo bem. Ok. Marília fez um sinal de dedo para cima. Então, se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, Vitor abriu? Foi impressão minha? Não? Tive a impressão que o Vitor estava abrindo o microfone. Então, tá bom. Se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente termina por aqui. Ah, é porque já estava aberto o seu microfone. Então, obrigada a vocês que vieram. A live vai ficar no canal do Dera, depois, para quem quiser assistir. Tá bom? Boa noite e bom jogo amanhã, né? Agora é essa vibe. Ok? Tchauzinho. Tchau, tchau.